Olá, boa tarde, né? Porque depois do meio-dia já estamos na parte da tarde. Hoje me coube falar, como o Felipe já bem disse, né? Do tema a dor, que é uma das potências da alma. E aí eu vou fazer uma breve síntese de tudo que a gente falou, porque Leon Denis foi muito sensato, teve uma metodologia maravilhosa e uma didática excelente. Quando ele começa falando primeiro da consciência, fala do amor, fala do livre-arbítrio, fala do pensamento, fala da vontade, né? E por que eu estou falando isso? Porque ele falou primeiro de todas as ferramentas que nós podemos utilizar para amenizar a dor. Essa foi a concepção que, de acordo com a metodologia que ele utilizou, eu fiquei, peraí, nós espíritos imortais, com as nossas dificuldades, num planeta de provas e expiações, ele utiliza a metodologia de trabalhar, né, as potências da alma, que a dor também é, mas ele inicia falando do quê? Da vontade que impulsiona, da consciência que nós já trazemos, do pensamento que reflete as nossas ações, do livre-arbítrio, que é o direito de todos nós utilizarmos para o bem ou para o mal, ou de qualquer forma, né, as nossas ações. Então, eu fiquei pensando em tudo isso que foi dito, né, por ele. Por que, para que utilizar essa metodologia? Por que a causa da dor? A dor, ela impulsiona a gente a algo melhor? Ela é santificada? Ela nos dá um equilíbrio? Ela nos produz, como espíritos, o avanço moral? Para que ela existe? Qual a finalidade de termos dor dentro do planeta que hoje nós vivenciamos milhões de situações? Então, eu comecei pensando nesses questionamentos para entender qual é o sentido, né? Deus foi cruel conosco, porque tem pessoas que, quando a dor chega, se rebela, utiliza ela de uma forma negativa, dizendo que Deus tem o poder para resolver tudo e utiliza a dor para a gente para sofrer mais. É essa a proposta do sentido da dor em nossas vidas? Qual é o sentido dela? Como a gente trabalha ela? Nas nossas vivências, nas situações. E uma fala dele que muito, né, me chama também a atenção, que vai lá no Evangelho, né, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele diz que Deus nos igualou na dor. Todos temos a dor. Como nós vamos utilizar ela, né? E que a dor ela é agregadora, ela agrega valores. A dor foi utilizada para agregar valores no ser, né? Na alma, em todo o processo reencarnatório de todos nós. Em cada encarnação que nós passamos por situações dolorosas. Agora, como nós vamos utilizar ela no nosso dia a dia, é que nós, através do livre-arbítrio, do pensamento, da vontade, né, do amor, da consciência, vamos saber trabalhar. Aí eu peguei aqui um trecho da Gênesis, que ela fala no capítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ela vem dizendo assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. De todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los, se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria de inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Na Gênese, esse trecho, o que ele quer dizer com isso? Que a dor ela é necessária para o crescimento. A dor não é utilizada para nós retardarmos ou paralisarmos o nosso progresso moral e espiritual.
Leon Denis também fala uma outra coisa muito interessante, que isso não é só de nós almas encarnadas. A natureza passa pelo processo da dor, o animal passa pelo processo da dor, e nós, como humanos, também. Cada um de uma forma, né? O mar, quando bate nas pedras, ele vai lapidando as pedras. A semente, para germinar, para se tornar uma árvore, ela tem que romper. A semente, para a raiz sair, ela tem que crescer, tem que florescer. Isso é um trabalho, né? Doloroso. Leon Denis diz que todas as classes, sejam ela hominal, vegetal ou animal, passa por alguma sensação de dor, até chegar, né, na parte da inteligência que nós homens hoje temos. O animal, quando se machuca, sofre, ele sente dor. O gatinho, quando cai, o cachorro, quando se machuca, eles gemem, eles dão sinal de que estão sentindo alguma coisa, né? É uma forma de expressar a dor deles. E por que isso tudo existe? Por que nós precisamos passar dessa forma? Tem um vídeo do Haroldo Dutra, que ele fala da questão da dor, que às vezes ele diz assim, a dor é necessária, o sofrimento é escolha nossa, e que todos nós, seja o rico, o pobre, o artista, ou aquele que está na rua, todos nós sentimos dores. A forma de utilizar ela é que é diferenciada, né? Por cada um de acordo com o grau de amadurecimento e crescimento espiritual de cada indivíduo. Isso ele deixa claro, né? Leon Denis. E aí eu fiquei pensando, qual o significado? Eu estou falando da doutrina espírita, de tudo que a doutrina espírita fala. Qual é o significado da dor no nosso dicionário para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita? Como eles utilizam a dor? Aí eles vão lá e entendem o quê? Significado da dor é desconforto físico, tormento ou inquietação. Isso é o que o nosso dicionário da língua portuguesa fala. Mas, graças ao conhecimento da doutrina espírita, né, o consolador prometido, né, nós hoje temos ferramentas e materiais para identificar que a dor pode ser utilizada de uma forma diferente. Não através do sofrimento, não através do tormento e não através das inquietações. Ela traz para a gente a dor, a doutrina espírita, como uma alavanca, aquela alavanca que eleva a gente para o caminho da luz. Da luz? Como é que pode? Você estar sofrendo, você está passando por tantas situações. Perdi meu marido, estou com câncer ou alguma doença, né? Perdi meu emprego, estou sem salário, como eu vou alimentar minha família? Isso aí é uma alavanca para crescer? Como eu vou utilizar se eu agora estou perdendo tudo que eu entendo que é importante na minha vida, né? Aí é que está. Leon Denis fala para a gente assim, da questão da a dor física, são sensações, né? Físicas. São as sensações que nós sentimos, né? E quando você fala da dor moral, ela é o sentimento, é a transformação. Sabe aquele brilhante que está bruto e que vai sendo lapidado aos poucos, descamado, para a gente conseguir ver o brilho dele? Cada um de nós aqui somos esse brilhante, em processo de lapidação. E a dor está incutida nisso, né? A dor, ela passa por esse processo em cada um de nós, como seres imortais, espíritos em aprendizado. A dor não lapida? Você pode utilizar a dor de uma forma para você crescer e brilhar, ou você pode se permitir ficar quieto ali naquele canto, remoendo, sentindo ela, se revoltando com tudo que está à sua volta. Ou pode utilizar ela como compaixão para ajudar também ao próximo, né? Um momento de dor
É claro que a gente não precisa aqui falar, é muito fácil, né? Chegar a falar assim, mas a gente só consegue falar com propriedade. Cada um de nós aqui já passou por alguma dor, alguma situação que com propriedade vai conseguir falar. A dor me trouxe benefício. No momento da dor, eu não percebi o benefício. No momento da dor, eu não percebi que eu amadureci, que eu cresci, que eu criei alicerces para continuar a minha caminhada. Naquele momento, às vezes, a gente não enxerga, mas passado do momento da dificuldade, da atribulação, a gente começa, poxa, eu nem percebi que aquilo ali me trouxe enxergar o meu colega diferente, me trouxe ver pessoas que estavam à minha volta e que eu não conseguia enxergar, né? Esse processo de lapidação que a dor nos traz é favorável ao crescimento espiritual. Tem um depoimento do Haroldo Dutra, que eu também fiquei muito interessada, né, em entender melhor. Ele fala que ele estava passando por um momento muito difícil. E ele foi a uma casa espírita, participar de uma reunião mediúnica, né? E ele não conhecia bem os médiuns, alguns conheciam, e justamente a única médium que não conhecia ele, não sabia quem era ele, recebeu um recado para direcionar a ele. E ele fala assim, eu também não conhecia, não sabia que ela era médium, eu percebia que ela me olhava assim, diferente, e ela muito constrangida, porque queria dar o recado, mas não sabia como dar o recado. Porque na cabeça dela, o entendimento, pô, como é que eu vou dar um recado para uma pessoa que eu não conheço e falar dessa forma com ele, né? E aí ela diz, olha, você me desculpa, mas eu recebi um recado que eu preciso dar para você. E aí você utiliza ele do jeito que você achar que deve, porque eu não sei o porquê, mas mandaram esse recado para mim e eu preciso passar para você. Eles estão dizendo que eu tenho que passar para você. Aí ela diz assim, o recado é que toda dor tem data e tempo certo para acabar. Ela começa e termina. Aí você usa do jeito que você vê como importante. E aí ele usa assim, gente, o recado chegou na hora certa, no momento exato que eu precisava. E ali, sabe o que que fez? Fez com que a flor da esperança renascesse em meu coração. Quando dizem que a dor passa, ela vai passar de acordo com que a gente vai trabalhar ela. Porque se você não trabalhar a sua dor, ela vai continuar ali, latente, latente, batendo, batendo. E eu digo assim, a dor, ela vem. Mas tem o analgésico. Qual é o analgésico que você vai usar para aliviar a sua dor? O sofrimento, você vai tomar paliativo. O sofrimento é escolha nossa e a gente usa os paliativos. Agora, a dor tem analgésico. Ela vai aliviar a sua dor para você conseguir, nesse momento, abrir os canais de comunicação com os seus mentores, com todos aqueles que estão ali já dispostos a te auxiliar e ajudar a sair dessa dor de uma forma melhor. Amena, né? Reduzindo, né? Tudo que ela vem a apresentar para todos nós. Eu fiquei aqui pensando que falar de dor, todo mundo já passou pela dor, mas a vivência de cada um sendo diferente, nos traz oportunidades de compreender ela de formas diversas, mas todos vão chegar no mesmo caminho. Uns vão levar mais tempo, outros menos tempo, mas que a felicidade depois de saber que você passou por uma situação e conseguiu enxergar os pontos positivos daquela dor que bateu à sua porta, é um merecimento, uma satisfação e um alívio muito grande, né? Como assim? O que você quer dizer com isso? A dor, ela corrige, ela esclarece, ela reajusta, ela aprimora. E Leon Denis fala aqui também o seguinte, quando você consegue identificar que ela corrige, aprimora, ela reajusta, você consegue levar essa dor de uma forma menos sacrificante, menos exausta, né?
A pessoa que interna no hospital, né, ela entra no hospital sabendo que ela vai fazer um tratamento. Como vai acontecer o tratamento? Só o tempo que vai dizer, né? Uma mãe, quando está para ganhar o bebê, no final da gestação, às vezes acontecem milhões de coisas. E a partir daí surgem demandas importantes para serem resolvidas. A criança, na hora do parto, acabou reagindo mal, evoluiu mal e desenvolveu alguma patologia. Se você já viesse preparando para o positivo, né, que é o normal, ou então as intercorrências, que são as dores e que nós precisamos arrumar os canais, que são os analgésicos. Eu entendo que o analgésico é a sua fé. O cria ao seu redor para construir uma forma melhor de lidar com as situações que nós hoje aqui encarnados, sabemos que elas vão acontecer. Independente da gente querer ou não, nós vamos passar por situações, por dores, porque nós não estamos aqui para progredir, não estamos aqui para aprender a lidar com a vida, com a morte, né? Que a morte é material, a morte do corpo físico é material e o espírito é imortal. Nós vamos ir e voltar várias vezes para trabalhar melhor esse sentido dessa dor. Quando Leon Denis fala lá da vontade, é a marcha. Quando Leon Denis fala do amor, é o que nós vamos conquistar. Quando Leon Denis fala do pensamento, é a clareza dos fatos que chegam em nossas mentes. Quando Leon Denis fala da consciência, é a certeza de que tudo que acontece não foge à lei de Deus. Quando fala-se do livre-arbítrio, é o que nós ainda entendemos que devemos fazer, né? Então, por que eu falo disso tudo? Porque eu percebi, né, no estudo, que eu fui lendo os outros, vendo vocês falando, é uma engrenagem. Eu pensei assim naquela engrenagem. O relógio depende do ponteiro, do número, da corda, de tudo aquilo. Nós somos uma engrenagem. E que para trabalhador não pode parar, né? Vai continuar. É um ciclo. É um ciclo que é importante todos nós vivermos. E nós vamos viver situações com dores diferentes, em momentos diferentes, mas para chegar no objetivo de sermos felizes e ver a luz da satisfação do final desse caminho, né? Nós estamos vivendo esse momento conturbado, né? Da questão do Covid, que é uma vivência para todos nós, cada um sentiu de uma forma diferente. E aí eu vou trazer um caso para vocês de uma jovem de 32 anos chamada Ana Rayane, que o caso dela me chamou a atenção, saiu até no Fantástico, né? Ela era gestante, no 8º mês de gravidez pegou Covid. Através desse Covid que ela pegou, a filha veio a nascer e ela complicou, foi entubada, utilizou o ECMO, que dos 9 pacientes que usaram ECMO, só 3 sobreviveram, e ela foi uma das sobreviventes, sendo tratada em Natal, nos hospitais do SUS, que os médicos tiveram a compaixão do caso dela e trabalharam, não que não tivessem com os outros, mas que o caso dela me chamou a atenção pelo fato dela ter conseguido passar por essa etapa, o ECMO melhorou, mas não resolveu o problema dela, ela precisou fazer um implante de pulmão, foi para São Paulo, foi feito esse implante, né, do pulmão, e o que aconteceu? Ela ficou quase um ano internada, mas conseguiu sair de lá e conhecer a filha, porque ela chegou a ver a filha no parto, mas depois não teve contato, e chegando próximo ao Natal, que foi no final do ano, quase um ano, o médico disse para ela que ela já estava pronta para poder ir para sua casa, e ela não acreditava nisso, porque ela achava que ela ia morrer, né?
Ela não ia sobreviver a isso, depois disso tudo, e ainda ver a filha. E aí o depoimento dela, depois que ela vai para casa e passa por tudo isso, né? De 60 dias nesse processo antes de ser entubada, depois vai entubada, passa para o ECMO, implante de pulmão. Sabe qual foi a frase dela? A dor me abalou. Mas depois que eu percebi que eu não ia morrer, gente, hoje eu não quero negar a ninguém um sorriso, um carinho, um abraço e dizer que vocês são importantes na minha vida. A minha gratidão a Deus é imensa. Ela fala isso chorando, muito emocionada, e a equipe dos médicos próximo dela, né, que foram visitar ela na casa dela no dia dessa entrevista, e ela conta que eu sobrevivi para falar que é importante dizer que ama e a compaixão de cuidar de quem não consegue ainda enxergar isso. Toda a dor que ela viveu serviu para ela, de vivência como ferramenta, para ela entender que hoje ela tem que dizer para outras pessoas, é necessário ela fazer isso, né? Dizer que ama as pessoas que são importantes, que vale a pena viver, né? Vale a pena ser feliz, vale a pena toda a proposta que existe, porque Deus é misericordioso. Ele não trouxe a dor para nos entristecer, para nos abalar. A mensagem inicial falava da tristeza. Joana vem falando, né, de como a gente trabalha o sentimento da tristeza, né? O sentimento da revolta, o sentimento da preguiça. Todos esses sentimentos que muitas das vezes nos abalam e causam dores, e às vezes não seria necessário chegar ao quadro de dor intensa. A gente pode amenizar através de outras situações. Quem nunca teve uma pessoa na família com deficiências, sejam elas físicas, emocionais, mentais, doenças, né? As dependências. Hoje o nosso mundo está aí com um mapeamento de milhões de dependências diversas, químicas, né? Medicamentosas, né? Na área da saúde mental, as pessoas pensando, se a gente utilizar esse momento, a gente está fazendo uma terapia profilática do bem em nossas vidas. Por que eu digo isso? Eu vou contar um outro caso assim, dado o momento, a pessoa precisou recolocar 5 stents em seu coração, correndo o risco de evoluir mal ou evoluir bem. E uma dos seus parentes, preocupada com isso, muito preocupada, ao mesmo tempo falou assim: eu vou aproveitar essa oportunidade para ocupar minha cabeça ajudando aos outros. E nesse dia, essa pessoa que trabalha em hospital ficou na porta da entrada do hospital, onde todos os pacientes entravam para fazer cirurgia, tratamento, consolando todas as famílias enquanto seu familiar estava em outro hospital, sendo operado, em risco de não voltar. Ou seja, materialmente falando, encarnado, né? E ninguém tirava essa pessoa daquela porta, porque essa pessoa dizia assim: Deus sabe o tempo de cada um. Mas no dia de hoje, eu vou me esforçar ao máximo para ocupar a minha mente, ajudando e consolando a dor do outro, porque nesse momento a dor de quem eu gosto está sendo tratada em outro local. E vai, no final das contas, acontecer o que tiver que acontecer, mas com a consciência tranquila de que Deus ajudou a consolar todas essas dores. Né? E aí a gente vai vendo tantos casos, tantos estudos, a questão da verdade, a questão de todos os dias em nossas vidas nós temos um incidente, uma vivência, e que pode nos levar ou à melhor forma de ver, ou à forma que a gente ainda entende que é que nós precisamos, né? E produzir isso em nosso ser, usando a dor como alavanca, Leon Denis diz que é importante, porque
Todos os seres passaram por isso. Ele fala ali de Joana de Ângeles, ele fala ali no livro, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala de Cristo. Cristo veio aqui, ele não viveu só momentos de alegria e felicidade. Ele passou de momentos tortuosos, mas ele mostrou que somos capazes de superar isso. Ele sentiu na dor a crucificação. Joana foi queimada. Quantos passaram por locais, né, de muitas dores, muitas sensações físicas e conseguiram passar por isso e deixar para a gente, né, o legado deles de que somos capazes de utilizar isso na nossa vida de forma benéfica. O trabalho da dor, ele é lento dentro de nós, esse processo, e é educativo. Ele não é punitivo, porque muitas das vezes a gente diz, Deus colocou isso na minha vida, mas foi injusto comigo. Mas hoje aqui, ó, a doutrina espírita, com todo o material que ela nos traz, ela mostra, né, que temos milhões de ferramentas e que as dores vão aparecer, as dificuldades vão acontecer, mas nós podemos canalizá-las para utilizá-las de uma forma melhor. No estudo com Haroldo, ele fala de um caso do Chico, quando ele vai à feira comprar tomate. E aí ele compra um tomate bom e um tomate que ainda não, um que já está ruinzinho, um bom e um ruinzinho. Aí o acompanhante que estava com ele perguntou, Chico, por que você não está escolhendo os melhores tomates? Sabe qual é a resposta do Chico? Meu filho, porque eu preciso deixar um tomate bom para outras pessoas também. Eu penso em mim, mas preciso pensar também no outro, né? A questão da dor, gente, é a mesma coisa. Nós podemos utilizar o bom, mas vamos trabalhar aquele que também não está bom para poder dividir com o outro. É a questão de agregar os valores junto do próximo, junto daquele que precisa também de compreender, né, que o mundo com a compaixão, ele vai evoluir muito mais rápido do que com o egoísmo, com a vaidade, porque muitas das nossas dores ainda acontecem nesse mundo por conta de nós entendermos que é o primeiro eu, primeiro meu cadinho, primeiro a minha vida, primeiro a minha família, primeiro meu irmão, e depois os outros. O dia que nós compreendermos que é o primeiro daqui, o primeiro de lá também, temos que andar junto, nós vamos evoluir muito mais rápido. Nós vamos dissipar essas dores de uma forma muito mais tranquila, né? Em vez de estarmos subindo abismos, carregando pedra, marreta, nós vamos subir escadas de uma forma mais tranquila, né? Sem carregar esse saco, esse peso que fica em todos nós. Eu vou falar de um outro caso, né, que eu gosto. O trabalho da dor é importante a gente falar das questões da construção da doutrina espírita, mas exemplificar pessoas e casos que aconteceram. Eu assisti um filme recentemente chamado Valor do Perdão. Esse filme ele retrata a história da discriminação, né, e do poder do militarismo, né, e da exclusão dos negros na sociedade. E aí o que acontece? Um pastor resolve averiguar tudo o que acontece, porque uma mãe perde uma filha, não sabe, numa correria entre os militares, tirando as pessoas, a filha dela some. E ela começa a pedir, ela é negra, de família negra, e o que aconteceu? Esse pastor começa devagarzinho, ir em vários lugares para conquistar e entender o porquê do sumiço dela, já ele sabendo um pouco que isso era uma questão de puro racismo, né, e utilização. E se descobre, e esse militar vai a júri, e vai a júri popular, naquela época, ele é branco, e ela é negra. E o pastor está lá. E aí, um dos presidiários que foi preso, que era branco, que fazia parte dessa comissão dos militares, ele
com as visitas do pastor, ele se sensibiliza e resolve falar a verdade, porque ele sabia de tudo que tinha acontecido e ele deixa gravado, mesmo sabendo que ele ia ser exterminado pelos outros que estavam junto dele nesse dia, que não queria que fosse falar dessa verdade. E essa verdade é exposta no júri, lá no julgamento onde o outro militar estava. E a mãe ouve aquilo tudo, sofrida, porque ali ela descobriu tudo o que aconteceu com a filha, tudo como foi feito com a filha dela. E aí, em dado momento, ela pede para levantar, e esse militar, aos choros, pedindo desculpa, porque hoje ele já entendia que não deveria ter feito o que fez com a filha dela, porque a filha dela foi assassinada. E aí essa mãe levanta, vai até a ele, na frente do júri, olha para ele e diz assim: inicialmente minha vontade, a minha raiva, era acabar com você. Mas, como eu entendo que o perdão tem que ser livre dessas amarras do ódio, da raiva e da vingança, eu aqui na frente do júri e de todos, eu quero dizer a você que minha filha foi em paz e eu vou ficar em paz. Quem vai agora passar pelo burilamento das suas consequências é o Senhor. E ela, em choro, pede perdão, se permite que ele seja perdoado por isso, e ela sai desse tribunal e ele fica lá porque a consciência dele estava cobrando. A dor dele era a cobrança de tudo que ele havia cometido e que ele sabia que aquilo foi errado, que não era para ser feito e foi feito, né? Não temos aí os 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nesse momento, esse rapaz, a consciência, o coração dele foi tocado e ele falou isso. E é um filme que emociona muito, né? A questão do valor de perdoar por conta da dor. Quem está perdoando, perdoa também a sua dor, porque você está sofrendo por uma questão que não foi bem resolvida. E quando você decide, bom, o problema dele, ele vai resolver, eu vou resolver o meu. Eu não posso ser consumida pela dor dele, mas eu tenho que resolver a minha dor. Então, nesse momento, quando a gente usa a palavra desse perdão, esse perdão é mais nós conosco mesmo. Nós estamos nos libertando dessas dores que muitas das vezes nos amarram, nos prendem e não deixa a gente enxergar esse horizonte, né? Que é muito florido, que tem tantas coisas ainda para nós vivenciarmos. Eu trouxe uma poesia que é uma música e que ela fala disso tudo que a gente está conversando aqui com muita propriedade. O nome dela se chama Aprendiz. É a letra de uma música, mas que para mim é uma poesia. É do Tim e da Vanessa. E eu vou ler para vocês verem como ela fala da questão das nossas reencarnações e desse processo de se libertar da dor através da construção de uma flor. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar, procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Encontrei 2 páginas, sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é um parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Olha que beleza de formação para falar da nossa dor. Eles dizem ali que nós vamos voltar. Que o brotar da semente é igual ao parto da vida, né? A vida é um parto,
né? Contrações, apesar que eu não posso falar muito disso, porque eu tive 3 filhos e não senti dor de parto, tá, gente? Foi um parto natural, os filhos nasceram, minhas contrações hoje menstruais são piores do que ter tido meus 3 filhos. Isso, para mim, é uma coisa que até hoje eu não entendo. Eu digo, pô, sinto mais cólica do que a bolsa história e os filhos nasceram e eu não sentia nada. Contração era uma coisa muito distante da minha realidade. Aí ele fala ali do parto da vida, né? Fala das páginas. Cada encarnação nossa é um livro cheio de páginas. E que nós devemos trabalhar a nossa escrita, né? Que é a vivência, a escrita dessas páginas, como se fosse o amor que Deus nos trouxe e nos dá para vivenciarmos, né? E o final dele aqui, ó, vou voltar, né, para cuidar da flor. A semente já se transformou em uma flor e acalmar a dor e um dia ser feliz. Porque a proposta divina é que nós sejamos felizes. As dores, elas são ferramentas, né? As dores são vivências que, através das ferramentas que a doutrina nos apresenta, né? Que o Cristo veio, mostrou que somos capazes, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nos mostra que nós temos canais aos montes para utilizar de uma forma benéfica. E ainda tem outra coisa que eu fiquei aqui pensando no tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião. Hoje nós temos os tratamentos terapêuticos do passe, né? Nós temos a neurociência, nós temos a psicologia positiva. Olha quantas coisas se encaixam na engrenagem do Consolador prometido e que está hoje aí para todos nós utilizarmos, as terapêuticas. Precisamos das medicamentosas também, mas temos ferramentas 1000 para trabalhar as dores e utilizar isso para o nosso crescimento espiritual. Aqui Leon Denis fala isso, né? Que as dores vão passar, vão ser amenizadas, não vamos deixar de tê-las, porque nós estamos no processo ainda, né? Processo de progresso reencarnatório. Esse é o nosso processo hoje. Mas à frente serão diferentes o sentido das dores. Mas as dores, elas são necessárias para esse tipo de tratamento, que é o burilamento do espírito. É esse brilhante que está se burilando até a verdadeira luz quântica abrir e brilhar para todos os lados, né? Os espíritos, quando a gente desencarna, né? Eles não se apresentam para a gente percebe que eles são espíritos que vieram nos receber de uma forma acolhedora. Nós hoje somos brilhantes e que estamos nos lapidando e que tem pessoas que enxergam a gente como luzes. Somente o exemplo de trabalhar as dores é que nos vai trazer o alívio, as conquistas morais e espirituais. Agora, como resumo disso tudo, né, das questões que nós falamos, de vários casos da dor, eu pedi ao Renato que nós vamos utilizar um vídeo com uma música que ela exemplifica bem o que é trabalhar o burilamento dessa dor. Renatinho, tu pode preparar para pôr para mim o vídeo? Sim. Que assim eu vou encerrando, né? Ele vai botar o vídeo e assim eu vou encerrando o trabalho sobre a dor. A dor te encontrar lá
sol despertará, a flor que aguarda germinar. Então, um novo horizonte irá surgir. Assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre que chegar. Mensagem que Jesus legou e a paz que Ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa pra recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina. Faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide. Ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer. E você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina. É a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide. Ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina. É a força que me anima, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Deixa o amor entrar. Luz que me ilumina, Cristo que me ensina, força que me anima. Então, meus amores, que Jesus continue iluminando os nossos caminhos, que Ele seja a nossa mão para fortalecer as dores que vivem ao nosso redor e em nossas vidas. Um abraço grande, que Jesus abençoe a todos nós e obrigada por essa grande oportunidade de falar da dor.